Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? O eco silencioso do vazio, desvendando a verdade brutal da sua busca por significado. Existe em cada um de nós uma pulsação, um anseio profundo por algo que vai além da rotina, além da mera sobrevivência. É a sede insaciável por significado. Uma busca que nos acompanha desde os primórdios da consciência humana, inerente à nossa própria existência. Mas, paradoxalmente, é essa mesma busca que frequentemente nos lança na mais profunda angústia existencial. Porque a ânsia por sentido se torna, para tantos, um labirinto de sofrimento e desorientação. Pensemos na analogia junguiana da sombra. Essa parte de nós que insistimos em ignorar, em esconder nossas fraquezas, nossos medos, a consciência da nossa própria finitude, a sensação avassaladora do absurdo da vida. Ao evitarmos confrontar esses aspectos incômodos da existência, criamos um vazio, um eco silencioso em nossa alma que tentamos desesperadamente preencher com distrações, com sucessos efêmeros, com a aprovação alheia. Mas o vazio, por sua natureza, só pode ser preenchido com aquilo que ele mesmo contém, a verdade. E qual é essa verdade brutal? Não é a ausência de significado, como muitos temem, é algo mais desafiador. O significado não é algo que encontramos pronto, como um tesouro escondido, ele é construído, forjado, um processo árduo, muitas vezes solitário, que exige coragem para encarar o desconhecido e a responsabilidade de nossas próprias escolhas. É um ato de criação, não de descoberta. E é precisamente essa natureza construtiva, essa demanda por esforço e autenticidade que tantos evita. A busca superficial, essa que nos seduz com promessas de respostas fáceis, é a mais perigosa das armadilhas. As ideologias reconfortantes, as doutrinas que oferecem certezas absolutas, a conformidade social que nos diz quem devemos ser e o que devemos valorizar, tudo isso pode mascarar a necessidade urgente de um mergulho mais profundo. É como cobrir uma ferida aberta com um curativo estético, ignorando a infecção que se alastra por baixo. O que você busca, afinal? Uma muleta para sua dor ou a força para caminhar por conta própria? A ilusão do sentido pré-fabricado. Porque sua busca por significado pode ser uma fuga da realidade. A verdade brutal é que o significado não é um tesouro a ser encontrado, mas uma obra em andamento. É forjado na incerteza e na responsabilidade. O paradoxo é que, ao buscarmos sentido de forma equivocada, podemos nos afastar dele. Nietzsche nos ensina sobre o niilismo ativo, a morte de Deus, a ausência de um sentido cósmico predeterminado. Não é um convite ao desespero. É a porta para a liberdade de criar nossos próprios valores. A arte, a autossuperação são atos de forjar sentido. Equiparar significado à felicidade é um erro. A dor, o sofrimento, o conflito são partes essenciais de uma vida com sentido, não obstáculos. Camus, com Sísifo, nos mostra a dignidade em aceitar e revoltar-se contra o absurdo. A validação externa é uma armadilha. Quando dependemos da aprovação social ou do sucesso material, nossa busca vira performance. O conflito entre a autenticidade e a máscara social se intensifica. O significado genuíno é pessoal e autovalidado. Nosso eu é um campo de batalha e criação. Autoconsciência e autodisciplina são cruciais. Precisamos confrontar nossa sombra e resistências internas. Encare a brutalidade da sua liberdade. Comece a construir seu sentido ativamente. O engano do fazer sentido, como a busca por respostas fáceis, nos afunda na inautenticidade. A ânsia por um significado claro e reconfortante é, muitas vezes, uma fuga da vertigem da liberdade, da responsabilidade inerente à condição humana. As filosofias de autoajuda superficiais, com suas promessas vazias de um sentido instantâneo, apenas mascaram a necessidade de uma introspecção profunda e honesta. Falamos da verdade brutal. O significado exige um preço e a maioria prefere não pagá-lo. O desejo por um sentido absoluto, imutável, é uma tentativa de controlar o caos da existência. É o nosso complexo de Prometeu, ansiando por dominar o fogo divino da certeza. Mas essa busca por controle é, em si, uma forma de aprisionamento. A realidade é fluida, incerta, e tentar encaixá-la em moldes rígidos é um caminho para a frustração e a inautenticidade. Nossa mente tem um vício da certeza. Resistimos à ambiguidade, à dúvida. Preferimos narrativas confortáveis, mesmo que falsas. O racionalismo crítico de Papo e um ceticismo saudável são antídotos contra dogmas internalizados. Precisamos, como Nietzsche nos incita com o grito do Tarântula, quebrar as correntes
limites da comparcência e questionar tudo o que nos foi ensinado como verdade absoluta. A transição para um sentido autêntico exige ação, não passividade. Não se trata de encontrar um sentido, mas de criá-lo. A ética da responsabilidade, como propõe Jonas, torna-se nossa bússola. Engajamento cívico, dedicação a um ofício, cultivo de relacionamentos autênticos são pontes para o nosso ser, para a construção de um significado que ressoa verdadeiramente conosco. A verdade brutal nos liberta. Ela nos diz que não somos receptores passivos de significado, mas sim arquitetos dele. A incerteza não é um abismo, mas um solo fértil. A responsabilidade não é um fardo, mas a ferramenta mais poderosa para construir um sentido que seja verdadeiramente nosso. Abrace essa liberdade. Crie seu sentido. A anatomia do vazio, porque sua busca por significado pode estar alinhada com o controle social. A verdade brutal nos confronta com uma realidade incômoda. Nossa busca por significado, se não for examinada criticamente, pode se tornar um instrumento de conformidade. O anseio por pertencer a algo maior, que nos transcende, muitas vezes nos diminui, nos dilui em um coletivo sem alma. O arquétipo do tolo adora promessas de sentido prontas. Narrativas sociais e religiosas nos oferecem pacotes de significado pré-fabricados. Eles pacificam o indivíduo, mas o impedem de desenvolver autonomia e pensamento crítico. A indústria do bem-estar lucra com essa sedutora oferta de sentido fácil, um conforto ilusório que nos afasta do mergulho em nós mesmos. A busca por um sentido transcendente pode, ironicamente, levar à desvalorização da vida terrena, o presente, as relações humanas concretas, a beleza efêmera do agora. Tudo isso pode ser ofuscado por um ideal distante. A crítica ao ascetismo reside exatamente aqui. A incessante busca por um além nos cega para a riqueza do aqui. O despertar do indivíduo crítico é essencial. Precisamos questionar as fontes, os pressupostos por trás dos significados que nos são impostos. É preciso ter a coragem de enfrentar o nada, a vertigem do vazio e construir um sentido a partir da nossa própria experiência vivida. Essa experiência, mesmo imperfeita e transitória, é o único alicerce genuíno. Recupere sua autenticidade. A verdade brutal é um chamado à autossuperação. Crie um significado que ressoe com sua individualidade, livre das amarras da conformidade e da ilusão. Seja o arquiteto da sua própria existência, o alemão da sua própria jornada. Construa seu sentido, não o receba o preço da autenticidade. Como a verdade brutal sobre o significado exige coragem e autossuperação. A essência da verdade brutal é que o significado autêntico não se encontra em respostas prontas. Ele reside na coragem de abraçar a incerteza, a responsabilidade e a nossa própria finitude. Não há atalhos para um sentido genuíno. O conflito interno é, na verdade, um motor de criação. A dialética entre nosso eu consciente e nossa sombra, entre o que nos mostramos ao mundo e o que escondemos, é o palco para a individuação. A busca por significado, quando confrontada com nossas resistências e medos mais profundos, torna-se um processo de autossuperação. A virtude da coragem é fundamental na construção do sentido. Coragem não é ausência de medo, mas a ação apesar dele. Precisamos enfrentar o abismo da nossa liberdade e da nossa responsabilidade. A sabedoria estoica nos lembra de focar no que podemos controlar, nossas ações, nossas intenções. O que está fora de nosso controle deve ser aceito. O legado do ceticismo filosófico é libertador. A dúvida metódica, o questionamento constante, nos livram dos dogmas. Eles abrem espaço para a criação de significados mais profundos, mais pessoais. A falsa certeza e a comparcência intelectual são as maiores inimigas de uma vida com sentido. Elas nos aprisionam em ilusões confortáveis. Seja o arquiteto do seu sentido. A verdade brutal é um convite para parar de procurar e começar a construir. Assuma a responsabilidade total pela criação de uma vida significativa, mesmo diante do absurdo, da incerteza. A autossuperação, Wadakar, não é uma opção, é o caminho. Construa sua vida, não espere que ela seja construída para você. A liberdade Wadakar do sentido, desvendando o poder da sua própria criação diante do vazio. A verdade brutal que desvendamos é, em sua essência, uma libertação. A percepção de que o significado não é uma entidade externa a ser descoberta, mas sim uma criação interna. Abre as portas para mais Wadakar das liberdades humanas. Somos livres para definir o que importa. Nietzsche nos apresenta o conceito do eterno retorno como um teste supremo para essa criação. A ideia de viver cada momento como se fosse eterno força-nos a questionar o valor intrínseco de nossas ações. Que tipo de vida, que tipo de significado valeria a pena ser repetido infinitamente? Essa perspectiva nos impulsiona a buscar um sentido que ressoe com a profundidade e a autenticidade. O paradoxo do propósito é uma armadilha comum. A busca incessante por um grande propósito pode nos paralisar, nos impedindo de agir. Na realidade, o verdadeiro significado muitas vezes reside na
nas tarefas menores, no aperfeiçoamento contínuo, na dedicação atenta ao presente. A sabedoria está no fazer, não apenas no achar. O significado se manifesta na ação e na presença. A ação ética é um pilar fundamental para a construção de um sentido que transcenda o mero individualismo. Nossa responsabilidade para com os outros e para com o mundo que habitamos é essencial. Agir com integridade, mesmo na ausência de garantias cósmicas, confere profundidade e substância à nossa existência. O sentido se fortalece no compromisso, na contribuição. Portanto, reivindique sua liberdade criativa. A verdade brutal não é um ponto final, mas um ponto de partida. É um convite para abraçar a liberdade de criar seu próprio significado. É um ato de coragem, de autoafirmação, diante do vasto e, por vezes, assustador vazio existencial. Seja o criador do seu sentido, o legado da verdade brutal, transformando o vazio em solo fértil para o seu significado. Chegamos ao fim desta jornada pela verdade brutal sobre a busca por significado. Recapitulamos que o significado não é um destino final a ser descoberto, mas uma jornada contínua de criação ativa. É uma trilha marcada pela responsabilidade inegociável, pela coragem diante do desconhecido e pela aceitação da incerteza que permeia a existência. Não há atalhos, apenas o caminho árduo e recompensador da autoconstrução. A jornada de encontrar sentido é intrinsecamente ligada ao processo de individuação, como nos ensinou Jung. É o caminho para se tornar quem você realmente é, integrando harmoniosamente suas luzes e suas sombras. É um mergulho profundo em si mesmo, onde as partes mais difíceis de acheitar se tornam, paradoxalmente, a fonte de sua força e autenticidade. Vimos que o poder reside na ação deliberada, a transição da busca passiva, da espera por respostas externas, para a construção ativa de sentido, é o que transforma a existência. Isso se dá através de escolhas conscientes, de um engajamento genuíno com a vida e de uma constante autossuperação. O significado não é encontrado, ele é feito. Inspirados pela ideia do alemão de Nietzsche, somos convidados a abraçar nossa liberdade Ladaka, a abraçar a responsabilidade de forjar um significado autêntico e valioso para nossa própria existência, mesmo em um universo que pode parecer indiferente à nossa busca. O sentido não é dado pelo cosmos, ele é afirmado por nós. Esta não é uma conclusão, mas um convite. Um convite para que você continue essa exploração em sua própria vida. Compartilhe suas próprias verdades brutais sobre o significado nos comentários abaixo. Vamos fomentar um diálogo contínuo, uma comunidade de pensadores críticos e criadores de sentido. Que a sua jornada seja marcada pela coragem de questionar e pela determinação de construir um significado que verdadeiramente ressoe com a sua alma. Qual o primeiro passo que você dará hoje para ser o arquiteto do seu próprio sentido?